senhores, boa tarde. Por gentileza, solicitamos a atenção de todos. Por favor, tomem os seus lugares. Em nome da organização do evento, solicitamos aos portadores de aparelhos móveis ou celulares que durante o evento os mantenham desligados ou em módulo silencioso, por favor. O terceiro seminário de altos estudos sobre administração pública é uma realização da Fundação Instituto Delmiro Gouveia para o Desenvolvimento, IDG, e conta com o patrocínio da Transpetro, Banco do Nordeste, Governo do Estado do Ceará e Prefeitura Municipal de Fortaleza, contando com o apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará, FEComércio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Câmara Municipal de Fortaleza, Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, Jornal O Povo, Conselho Regional de Administração do Ceará, Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará, tendo a organização da Casa de Eventos. Em nome da organização do evento, informo também que as apresentações que forem devidamente autorizadas pelos palestrantes estarão disponíveis a partir do dia 30 de abril, terça-feira, no site www.direitoce.com.br. E neste momento convido a compor a mesa para a presidência da segunda sessão técnica com o tema Reorganização da Administração Pública Portuguesa, o senhor advogado Dr. Leonardo Carvalho, do Escritório Leonardo Carvalho e Associados. A palestra será proferida pelo senhor diretor executivo do Centro de Estudos de Direito Público e Regulação em Portugal e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Pedro Costa Gonçalves. Querem fazer a gentileza de sentar-se? Neste momento, passo a palavra ao senhor presidente da mesa. Boa tarde, senhores e senhoras. É com muita alegria que damos continuidade às palestras, às conferências do terceiro seminário de altos estudos da administração pública. E nesta oportunidade gostaria de destacar a presença do professor Pedro Gonçalves, que veio de Portugal para aqui conosco compartilhar as experiências ali vividas no estudo de debates da administração pública naquele país. O professor Pedro Gonçalves tem formação acadêmica, com licenciado em 88, mestre em 93 e doutor em 2005 pela Faculdade de Direito de Coimbra. Professor da Faculdade de Direito, também é professor de Direito da Faculdade de Coimbra, lecionou em vários cursos de pós-graduação de universidades portuguesas e instituições brasileiras na área de regulação, energia, telecomunicações, justiça administrativa e contratação pública. Também membro da direção do IJC, Instituto Jurídico da Comunicação, diretor executivo do Centro de Estudos de Direito Público e Regulação, coordenador executivo do curso de pós-graduação em Justiça Administrativa e Fiscal, coordenador do curso de pós-graduação em Contratação Pública, coordenador de estágios da Licenciatura em Administração Pública da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e advogado sócio do Moraes Leitão Galvão Teles Soares da Silva e Associados, Sociedade de Advogados, em Portugal. Antes de passar a palavra, registro a presença do ministro Sherman aqui conosco, presidente do Tribunal de Contas da União, e Dr. Sabino Henrique, um dos responsáveis pela promoção do evento. Passo a palavra, então, ao professor. Muito bem, eu quero começar por
por agradecer este convite para estar aqui presente e, sobretudo, o convite que me foi feito pelo Dr. Sabino Henrique e que, com grande gosto pessoal, aceitei. E, portanto, é para mim um prazer partilhar aqui algumas reflexões, algumas ideias sobre o momento atual da administração pública portuguesa e na altura em que, para explicar o contexto do convite, na altura em que o Dr. Sabino Henrique me fez este desafio, disse-me que o congresso, ou que este seminário, seria dedicado ao controle da administração pública. Eu propus-lhe falar não sobre o controle da administração pública portuguesa, visto que não é muito diferente da realidade brasileira, até porque, embora haja órgãos e instituições de controle diferentes, mas dizia, não é muito diferente, portanto, pareceu-me que era mais interessante, eventualmente mais estimulante, falar um pouco sobre a situação atual da administração pública portuguesa no contexto de crise económico-financeira grave, profunda, que o meu país, Portugal, vive neste momento. Neste momento, desde há 2 anos, 3 anos. E o Dr. Sabino Henrique aceitou esta minha contraproposta e, portanto, queria falar-vos um pouco sobre aquilo que intitulei na minha intervenção, eu não sei se cheguei a intitular, a dar um título, mas cheguei a reorganização da administração pública portuguesa. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, para vos explicar, digamos, a situação que estamos vivendo, é uma situação em que, em primeiro lugar, um elemento que é fundamental para se perceber é que é as novidades que acontecem todos os dias, neste momento em Portugal. Isto é, todos os dias, e as novidades são todos os dias e cada dia piores. São, digamos, o contexto é um contexto, diria assim, inimaginável, e no qual um jurista, um professor de Direito, ou se quiserem um cidadão daquele país, desse país, não estava minimamente, digamos, preparado, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista da cidadania, para assistir, digamos, a uma espécie de desconstrução, a palavra foi utilizada aqui hoje de manhã, mas a uma espécie de desconstrução e desorganização em que a pessoa está a assistir em direto, não é? Em tempo real, à desconstrução de todo um sistema em que foi formado, em que foi, diria até, familiarizado e, portanto, com o qual se habitua a conviver. E o que estamos a assistir neste momento é, de facto, uma mudança. A palavra é muitas vezes utilizada de forma pouco rigorosa, mas verdadeiramente o que estamos a assistir na administração pública portuguesa é uma mudança de paradigma, de uma administração flexível, com vários poderes decisórios, com autonomias, com a autonomia local, o poder local, com as autonomias das autarquias institucionais. Estamos a alterar este modelo para um modelo centralista por razões que eu vou já explicar. Mas, portanto, digamos, o desafio era tentar dizer aqui alguma coisa sobre a reorganização da administração pública, e é particular, é curioso que a circunstância tenha coincidido com um dia importante para os portugueses.
e para Portugal. É que hoje faz hoje 39 anos que, porventura já ouviram falar na Revolução dos Cravos, na Revolução Portuguesa, mas a Revolução Portuguesa comemora-se hoje, faz hoje 39 anos. Por outro lado, a Constituição Portuguesa faz hoje 37 anos, portanto foi aprovada no dia 25 de abril de 1976. A Revolução tinha sido em 74, 2 anos depois tivemos a aprovação da Constituição. E é curioso, e portanto hoje é um dia feriado em Portugal, é curioso, chamado Dia da Liberdade, é curioso verificar, dizia, esta coincidência, porque verdadeiramente a Constituição que o país tem neste momento tem um problema grave, é que não se confronta com a realidade, não se, digamos, ela embate na realidade. A realidade não é a realidade que nós temos, não é a realidade que aquela Constituição de 1976, já revista, portanto já emendada algumas vezes, mas não é essa realidade que efetivamente a Constituição desenhou um país que não corresponde ao país que hoje a realidade tem. Bom, mas vamos aqui a alguns aspectos então da administração pública. Eu tinha dividido esta intervenção em 4 pontos. E estes pontos eram os seguintes. A administração pública em que eu me formei, que existia quando, digamos, tomei consciência de mim mesmo e me habituei a pensar, e comecei a pensar, a refletir, e portanto havia aí uma administração pública. Depois uma administração pública, peço desculpa que eu não estou a conseguir ler o que eu próprio escrevi aqui, e que diz, que é a administração pública em que cresci, não é? Portanto, em que me formei em primeiro lugar, depois em que cresci, e depois a administração pública do nosso tempo, do tempo de hoje, da atualidade. E depois queria terminar por fazer uma breve referência aos ensinamentos. Não é que eu pretendo ensinar nada a ninguém, sou professor, mas não tenho esta pretensão de ensinar, gosto de falar e de partilhar experiências e conversas, mas não tenho a pretensão de ensinar. Mas de qualquer maneira há uns ensinamentos da realidade portuguesa que podem ser importantes para o Brasil. E era o último ponto com que eu queria abordar. Bom, então, a administração pública em que me formei, em que, digamos, quando eu tomei consciência da minha existência como pessoa, como cidadão, havia uma administração pública. E essa administração pública em Portugal era uma administração pública muito baseada no modelo burocrático weberiano, de que hoje de manhã um dos meus colegas palestrantes também falou. A administração pública como uma organização, com uma compreensão muito à volta da legalidade e do respeito pelos procedimentos e pelos processos, uma administração fortemente hierarquizada, com uma disciplina, digamos, uma cadeia hierárquica definida, num Estado que não era um Estado autoritário já, porque verdadeiramente eu já me formei num Estado democrático. Como disse há pouco, a Constituição é de 76, eu em 76 ainda era miúdo, não era criança, mas pouco longe disso. E, portanto, a administração em que me formei já é a administração do Estado democrático, mas é uma administração do Estado democrático ainda não sei se deve ouvir, mas enfim. Mas é uma administração pública de um Estado democrático, mas de um Estado democrático que ainda está muito próximo, segundo a lógica do funcionamento, de um Estado autoritário. Portanto, uma administração chamada racionalidade legalista é essa administração em que eu me formei e quando, digamos, comecei a ter... É para trocar? É para trocar. Quando comecei a ter consciência da minha realidade, é essa administração pública com que
digamos, quando estudei na graduação na Faculdade de Direito de Coimbra, era esta a administração pública que nós temos. Uma administração pública, portanto, muito centrada no governo, portanto, no poder central, e com poucas, diria assim, pouco pluralismo. Uma administração pública monolítica, tendencialmente monolítica. A Constituição de 76, a Constituição Portuguesa de 76, veio aqui introduzir alterações profundas nesse sistema. E estas introduções foram entrando na realidade do dia a dia, foram entrando nessa realidade, e depois a Constituição e depois a vida real pôs em movimento um conjunto de transformações que rapidamente eu vou enunciar. Primeiro, uma claríssima aposta no poder local autónomo. Portanto, a realidade do país, Portugal, é uma realidade que tem um forte municipalismo, um forte componente municipalista, portanto, desta administração de proximidade, administração com uma democracia, digamos, podemos chamar uma micro-democracia, portanto, uma democracia quase direta na relação com os cidadãos, mas verdadeiramente esta administração pública, embora corresponda a uma tradição portuguesa, a verdade é que o municipalismo trata de assuntos, historicamente, vamos dizer assim, assuntos que são importantes para a vida das pessoas, mas que são assuntos menores, quando nós percebemos a realidade da vida administrativa. E hoje de manhã também, quando se falou aqui nos cemitérios, aliás foi o prefeito de Fortaleza, falou nos cemitérios, acho que falou nos cemitérios, enfim, também lá os municípios tratam os cemitérios, também tratam também historicamente. Bom, e portanto a aposta no municipalismo diria, da Constituição, é de recuperar essa vertente do poder local, mas dar-lhe mais força e dar-lhe mais poderes. Nós estamos a falar de Portugal, tem 10 milhões de habitantes e com um território que é aquele retângulo, o Estado ao Atlântico, ao Oceano Atlântico, digamos, um país pequeno, com poucos habitantes. Bom, mas a verdade é que, portanto, essa é uma aposta e esta já é a administração em que eu cresci, uma administração pública que começa, digamos, a descentralizar-se. Portanto, o governo central, o poder central, passa a conviver com outros poderes, com outras realidades de poder administrativo, e em determinado momento vai aparecer um outro fenómeno, que é o fenómeno da chamada administração estadual indireta. Vai aparecer com força. E vamos ter, nós em Portugal chamamos isto de fundos públicos, aqui chamamos, no Brasil chamamos autarquias, e portanto a administração vai se desdobrando, a administração agora do Estado vai se desdobrando em autarquias, em institutos, para regular aspectos muito variados no domínio do ambiente, no domínio da aviação civil, no domínio dos mercados, no domínio da concorrência. Portanto, vai se desdobrar em várias entidades públicas com autonomia administrativa e financeira. Portanto, com dirigentes que podem tomar decisões das quais resultam despesas, das quais resultam também realizações de interesse público. Um outro aspecto de evolução deste período da administração pública, muito importante, é a criação em massa das grandes empresas públicas. As grandes empresas públicas no setor dos aeroportos, no setor dos portos, no setor dos transportes, ferroviários, rodoviários, e portanto, digamos, a criação das grandes empresas, isto acontece nos anos 80 do século XX, a criação das grandes empresas significa, das grandes empresas públicas, significa, portanto, que o Estado se está a transformar também em Estado em empresário, deixa de ser apenas uma máquina prestadora de serviços
e passa a ser uma máquina que gere serviços, gere atividades económicas. E mais uma vez vamos ter aqui centros de decisão com capacidade de realização do interesse público, mas também com capacidade de gasto de dinheiro público. Capacidade e autonomia para, digamos, aplicar os recursos públicos. E, portanto, é esta administração em que eu cresci. Não é? É uma administração que começa a ser mais abrangente, começa a ser tentacular, tem o poder local, tem as autarquias institucionais, tem as empresas públicas, tem as ordens profissionais, e, portanto, é uma administração pública que começa a mostrar-se, digamos, com um enorme peso na vida dos cidadãos. E este período representa, digamos, um período de uma certa perspectiva, um período de descentralização democrática. A descentralização está relacionada, sempre foi assim que nós estudamos, e se estuda aqui no Brasil também, a descentralização está relacionada com a democracia administrativa, com a democracia na administração pública, mas a verdade é que a descentralização tem aqui um pequeno problema também, que é que os agentes da descentralização têm poder de realizar o interesse público, mas têm o poder também de gastar dinheiro público. Portanto, de assumir compromissos financeiros com o erário público. Eu estou a insistir neste ponto, que vamos ver a volta a estudar daqui a pouco. E, portanto, há aqui um período, podemos chamar, eu já escrevi esta expressão, que é o período de euforia do Estado administrativo. Há um autor americano que fala na folia, a festividade, o Estado administrativo em festa. O Estado administrativo, que em Portugal tem duas realizações, digamos, tipicamente realizações da exuberância do Estado. Por um lado, a Exposição Universal de 1998, que transformou em grande medida a cidade de Lisboa, mas que consumiu recursos públicos de forma assustadora, tanto na preparação da exposição como depois, como na própria exposição em si mesma. Na preparação foi preciso mudar a chamada Lisboa Oriental, portanto é uma cidade que ficou transformada, e isso custou muito dinheiro, e também custou muito dinheiro a próprio evento em si mesmo. Portanto, é o primeiro elemento de festividade e de festa do Estado, a Exposição Universal de 1998. E depois tivemos um outro momento de festividade e também de loucura coletiva, que foi a realização da Copa Europeia de 2004, em que Portugal construiu ou reconstruiu no total 10 estádios de futebol, em sítios, em alguns casos, em que não havia absoluta necessidade, porque a prática de futebol era quase inexistente nesses sítios. Estou a pensar, por exemplo, no Algarve, na zona sul do Algarve, e também cidades que receberam 2 estádios, e portanto em que foram investidos recursos em 2 estádios. Bom, mas a verdade é que estamos num período, estamos a falar de 2004, eu penso que o 2004 é o fim da festa, representa o fim da festividade, da administração pública, mas é um período em que o Estado administrativo, o Estado, na sua vertente de Estado administrativo, tem recursos, quer gastá-los, e há imensos centros de decisão a poderem assinar cheques, assinar documentos e a dizer gasta-se, gasta-se, gasta-se. Isto, por um lado, ao mesmo tempo em que se está a construir o chamado Estado Social. A Constituição portuguesa desenha um Estado, que é um Estado, digamos, social, e, portanto, um Estado que vai investir fortemente, fortissimamente, deve dizer-se, na segurança social,
nas reformas, no apoio aos doentes, no setor da saúde e na educação. Estes três setores, são setores que consumiram, ao longo destes anos, incomensuráveis fatias de dinheiro, precisamente, que tratava de criar um Estado Social que não existia nos anos 70 e para trás dos anos 70. Estes três setores, saúde, educação e segurança social, portanto, segurança social será a mesma coisa aqui, não é segurança pública, não é assistência social. Na segurança pública não houve investimentos assim significativos. Mas estes três, portanto, assistência pública, medicamentosa, hospitais a segurança, aquilo que se chama segurança social, assistência social, é sobretudo a assistência na reforma, assistência na doença, e portanto é esse setor. Portanto, dizia, esse setor da assistência social, o setor da saúde e o setor da educação são setores em que o Estado investe neles. Este é o período da administração pública em que eu cresci. E agora temos a realidade de hoje. O que é que a realidade de hoje nos mostra? O que é que a realidade dos últimos tempos nos mostra? Mostra-nos que os portugueses não produzem para manter este Estado. Portanto, não é possível, num sistema em que o Estado tenha a pretensão de ser a garantia contra o infortúnio do cidadão, de ser uma presença permanente na saúde, de ser a educação gratuita, de ser a saúde gratuita, de haver segurança social e reformas com valores, digamos, valores de luxo, em certa medida, e o Estado e os portugueses nem existem em número, nem têm capacidade para produzir tanta riqueza. E, portanto, o Estado Social entra em crise. É uma crise, faz-me lembrar o nome de um livro de Gabriel Garcia Marques, não é? Que é a Crónica de uma Morte Anunciada. Aqui é a crónica de uma crise anunciada. O que estamos a falar, efetivamente, é de alguma coisa que era previsível. Não era possível, era previsível que viesse a acontecer. E, portanto, a situação da administração pública, a situação do Estado, vamos já à administração pública, a situação do Estado que temos hoje é de um Estado que ainda que tem de corrigir rota, tem de corrigir a sua rota, tem de fazer desinvestimento na educação, desinvestimento na assistência social e desinvestimento na saúde. E também tem que fazer desinvestimento na administração pública, vamos já ver. Portanto, o que estamos agora, digamos que o momento, se quisermos numa frase muito, digamos que seja um soundbite, para caracterizar o momento atual, é um momento de correção de rota. Nós estávamos na rota errada e agora temos que corrigir. É isto que, designadamente, é isto que os nossos financiadores internacionais nos obrigam a fazer. Portanto, não estou a fazer aqui nenhum juízo sobre se isto é bom ou mau, sobre o Estado Social era bom ou mau, sobre se o Estado pós-social, este Estado que temos agora, é bom ou mau. Não é isso que está em causa. O que está em causa é uma verdade muito real, muito crua, que é o Estado Social tem de sobreviver com recursos. E esses recursos, há duas formas de ter esses recursos: ou os impostos ou a dívida externa. Portanto, não há outra possibilidade. Portanto, ou se criam impostos sobre os cidadãos. Neste momento, a carga tributária em Portugal dos impostos, não sei se têm notícia disto, mas a carga tributária de impostos para um cidadão que tenha um rendimento, pronto, não vou falar em rendimentos porque podem não se perceber, mas um cidadão, por exemplo, um professor universitário, um professor do ensino secundário, a carga de impostos é 40% do imposto sobre o rendimento. Se subirmos para um professor universitário, passa a 50%, se subirmos para uma pessoa que ganhe mais alguma coisa, chega aos 60%.
Portanto, a carga de impostos, e dizia, ou é a carga de impostos, ou então é dívidas internacionais. A dívida externa. Quando a dívida é externa, quando o Estado se socorre da dívida externa, fica com o problema, é que fica dependente dos credores. É este momento que temos em Portugal. É quem manda no país, digamos, quem dita as regras e sobre o que é que se deve fazer, e onde é que se deve cortar, e a austeridade, o que é preciso fazer, são os financiadores internacionais. É o Fundo Monetário Internacional, é a famosa Troika, não sei se já terão ouvido esta expressão, uma expressão muito conhecida hoje, na realidade, de todos os portugueses, e dos gregos, e dos irlandeses, não é só os portugueses, e brevemente dos espanhóis e dos italianos, que também vão ter os mesmos problemas que nós tivemos. A Troika é uma organização que congrega, é um conjunto que congrega, de três, não é? De entidades, congrega o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia. Portanto, são estas as três organizações que neste momento, juntas, digamos, ditam as regras da decisão económica no país. Queria dizer então aqui, brevemente, qual é a realidade da administração pública hoje, em Portugal. E a realidade, como eu dizia há pouco, a realidade é muito fácil de perceber. Vamos ter aqui uma tendência, que é uma tendência recentralista, claramente. Portanto, nós o que temos hoje é este movimento que foi feito no sentido, movimento ao longo dos tempos, que foi feito no sentido do poder local, das autonomias administrativas, das autarquias institucionais, das empresas públicas com capacidade de gestão autónoma. Tudo isso está regredido para uma absoluta centralização económica ou financeira no poder central. Bom, isto perguntar-se-á porquê? É que chegou-se a esta conclusão, que não é também difícil de se entender, e evidentemente já estava implícita, à conclusão de que toda a despesa feita por estas entidades conta para a despesa do Estado português. E, portanto, a despesa feita por uma empresa de transportes do Porto, a despesa feita pela empresa que gera o aeroporto de Lisboa, a empresa feita pelo Instituto que cuida da proteção do ambiente, a despesa feita pelo município de Coimbra, toda esta despesa, todas estas entidades têm o seu orçamento próprio, têm a sua contabilidade, têm os seus registros, têm isso tudo. Mas a verdade é que, no fim, as perdas, porque estamos sempre a falar de perdas, as perdas de cada uma destas entidades somam-se todas nas perdas do Estado português. E é isto que dá autoridade ao Ministério da Fazenda para dizer assim: agora vocês gastam o que eu deixar gastar. E, portanto, o que nós temos aqui é um movimento de recentralização, como nunca se imaginar, inimaginável, um movimento de recentralização no Ministério da Fazenda, nós chamamos de Ministério das Finanças, no Ministério da Fazenda e no Governo e no Poder Central. Portanto, esta é a transformação mais séria e mais profunda e também mais duradoura que vamos ter na administração pública. É uma administração pública com capacidade de decisão muito mais limitada, com uma capacidade de decisão que não abrange a decisão sobre o gasto público e claro, para além de dizer, uma administração pública em que os servidores ganham menos hoje, ganham menos 40% a 50% do que ganhavam há 4 anos ou 3 anos, porque as sucessões de cortes orçamentais conduziram a esse resultado, e, portanto, uma administração pública que está desmotivada, que está desinteressada, que está e sem capacidade de decisão. Sem capacidade de decisão, porque essa capacidade de decisão foi retirada e recentrada em cima no Ministério, no Governo, no Poder Central. E, portanto, esta é a transformação mais importante que me parece existir aqui. Nós estamos, portanto, num momento, como eu dizia há pouco, de correção de rota, mas é um momento de correção de rota que custa muito e que não sei se aponta para a rota correta. Quer dizer, ele é correção de rota, mas não significa necessariamente que estejamos a corrigir no sentido certo. Podemos estar a corrigir no sentido do abismo. Há quem diga que a correção que estamos a fazer
digamos que não íamos no bom caminho, mas agora estamos a ir para o caminho do abismo. Quer dizer, não era bom o outro, provavelmente, mas este ainda é pior. Bom, esta é uma situação, digamos, que se pode considerar, eu ia dizer, uma situação trágica, não ia dizer dramática, não, uma situação trágica para o país, para a administração pública, para os cidadãos, para o Sistema Nacional de Saúde, para o Sistema Nacional de Educação, para o Sistema de Segurança Social. Como vos dizia no início, é o drama de estar a assistir em direto e em tempo real à desconstrução deste sistema. Ensinamentos, terminando, eu queria aqui, vinha para cá na viagem e vinha a pensar, eu vou falar sobre a administração pública portuguesa, sobre a situação terrível, difícil e que não se vê, da qual não se vê o fim. Há uma história que nós costumamos dizer em Portugal, conhecem aqui a história da luz ao fundo do túnel. Não vejo luz ao fundo do túnel. Eu acho que neste momento os portugueses veem uma luz ao fundo do túnel. É o trem a vir para cá. É a luz do trem a vir para cima dos portugueses. Portanto, há uma luz ao fundo do túnel. Mas dizia, mas que ensinamentos é que isto pode ter para o Brasil? É claro, estamos a falar de realidades que não têm comparação possível. Portugal são 10 milhões de habitantes, mas há aqui elementos que me fazem refletir. Devo dizer-vos, e aqui falo-vos com toda, ia dizer, com toda a sinceridade, que é um momento de euforia. O momento de euforia que os brasileiros estão a viver neste momento, eu assisti, e não sou muito velho, não é? Eu não sou novo, mas eu assisti e também participei nesse momento de euforia há poucos anos em Portugal. E portanto, a seguir, lembrem-se, quando terminar, não digo a Copa, mas as Olimpíadas, no dia a seguir, o dia a seguir é o fim da festa. É um dia complicado. Nós tivemos isso em Portugal. Portugal foi, no caso da Copa da Europa, Portugal, a seleção portuguesa, foi à final. Não sei se estão lembrados e não sei se estão a imaginar com quem é que perdeu na final. Na final, o Estádio da Luz, completamente cheio, tudo novo. O país todo mobilizado. Portugal ia ser pela primeira vez campeão europeu de futebol. Os portugueses gostam tanto de futebol como os brasileiros, portanto, percebem o significado do que eu estou a dizer. Portanto, pela primeira vez, íamos jogar a final com a Grécia. E, portanto, claro que a Grécia era finalista, não era um país, não era uma equipa qualquer, mas perdeu Portugal. E, portanto, a seguir à Copa Europeia veio o fim da festa e ainda por cima com Portugal com perdido. Não estou aqui a querer ser uma ave de mau agouro, não é? Mas, mesmo que o Brasil ganhe a Copa e mesmo que as Olimpíadas corram bem, vem a seguir o fim da festa. Ora bem, e vem a seguir o fim da festa e vem a fatura também. Porque depois vai ter que se pagar alguma coisa. Porque estas coisas custaram todas muito dinheiro. Bom, e portanto é aqui que me ocorre isto. Deixo-vos agora uma mensagem, se quiserem, uma mensagem otimista. É que, provavelmente o Brasil é um continente, e, portanto, não tem comparação, mas há uma outra diferença importante. E a diferença é esta: é que, para enfrentar a crise, é de crise que estamos a falar e é de crise que eventualmente poderá acontecer também aqui, mas para enfrentar a crise económico-financeira de Portugal, o Estado português não tem instrumentos. E há aqui, digamos, um pressuposto que leva a que o Estado português tenha hoje as dificuldades maiores em que está inserido e com que tem que se confrontar, que é a União Europeia. É que a entrada, digamos, a integração plena, visto que Portugal é um país do euro, a integração de Portugal na União Europeia retirou ao Estado português a chamada, aquilo que podemos chamar a soberania económico-financeira. E, portanto, há instrumentos para um Estado soberano para responder à crise que o Estado português não tem. E por isso é que quem manda
É a Troika, precisa, não é só porque a Troika somos credores, é porque a Troika, é porque o Estado português não tem capacidade, não tem instrumentos de política económica e, sobretudo, política financeira que permitam. Este é um aspecto. Depois há um outro aspecto importante de diferença, é que pelo facto de Portugal ter entrado e ter integrado a União Europeia, essa circunstância fez com que o país fosse, digamos, arrastado, fosse empurrado para fazer uma aposta num país de serviços. E, portanto, desmobilizou-se a agricultura, desmobilizou-se a indústria e desmobilizou-se as pescas. E, portanto, Portugal hoje não é só um país sem instrumentos para responder, é um país que não tem agricultura, é um país que não tem indústria, a não ser em alguns setores, e que não tem pescas, o que é dramático num país que tem uma costa atlântica tão, em 50% do seu território. E, portanto, estas são as razões pelas quais eu acho, me parece, que depois do fim da festa, o Brasil tem sempre uma outra saída, uma outra porta de saída que Portugal não teve, nem tem neste momento. E, portanto, era com esta mensagem de otimismo, mas, apesar de tudo, olhem e, digamos, enquanto a partir daqui do Brasil, vejam a situação que está a acontecer num país que também teve o seu momento de euforia, teve o seu momento de folia, e de facto como é que as coisas se precipitam. Eu hoje de manhã dizia aqui, já não sei a quem, que há duas coisas que me fazem, nesta transformação toda que está a acontecer, há duas coisas que me fazem refletir. Uma delas é o alcance da transformação. Quer dizer, a transformação, a mudança tem proporções e abrangência que não era imaginável. E outra coisa, talvez ainda mais surpreendente do que esta, é a rapidez da transformação. Isto é, o processo digamos, de desconstrução do país se desagregar é um processo rapidíssimo. E, portanto, são estas as duas, com estas duas notas que queria terminar. Queria agradecer, enfim, portanto, a mensagem, não é mensagem, o meu discurso não é um discurso otimista. Eu acho que não se pode pedir a nenhum português consciente, neste momento, que possa fazer um discurso otimista sobre o que é que quer que seja. Portanto, o país está a naufragar e, portanto, a pessoa, a não ser que seja no Titanic, não é? Alguém, digamos, a orquestra tocar até ao fim, não é? Mas, enfim, mas eu acho que não há razões nenhumas para o otimismo e, portanto, necessariamente, a mensagem, o meu discurso tem um tom pessimista e um tom menos agradável. Mas, enfim, como me parece que esta experiência pode ter alguma importância, pode ter algum significado, decidi abordá-la e espero não vos ter lançado muito e espero que, se houver alguma questão, que eu coloque. Estou disponível para isso. Obrigado. Com as colocações do professor Pedro Gonçalves, nós tivemos a oportunidade de ter aqui, nesse seminário, uma experiência vivida com aquele otimismo de grandes eventos, mas também uma realidade nua e crua do dia seguinte. E os organizadores, certamente todos que aqui se encontram, professor, estão muito felizes em saber e conhecer um pouco o que é os dois lados da moeda. Mas certamente aqueles que capitaneiam a nossa economia, capitaneiam os investimentos na infraestrutura, não apenas voltado para o entretenimento, mas infraestrutura voltado para a assistência social, para a saúde, para a educação, certamente tem esse olhar para essas experiências vividas em outros países, né? Não apenas Portugal,
mas como destacado pelo professor, a Copa Europeia, nós estamos tendo experiências, né, junto com aqueles exemplos que foram, né, na África do Sul, na Alemanha, enfim. Mas foi uma grande oportunidade para que nós tenhamos esse alerta, porque a festa não é só durante, né, é preciso estar preparado também para o depois. Em razão do adiantado da hora, nossa próxima palestra é às 3h30, todos aqueles que tiverem algum questionamento ou dúvidas a respeito desta vivência, né, da nova administração pública em Portugal, por favor, encaminhem a administração, a coordenação do evento juntamente com o e-mail, que em seguida será passado para o professor, o qual responderá prontamente. Nós agradecemos e passamos a palavra à cerimonialista. Obrigado. Neste momento, o excelentíssimo senhor ministro do Tribunal de Contas da União, o Biratã Aguiar, presidente do 3º Seminário de Altos Estudos sobre Administração Pública, fará a entrega dos certificados de participação ao presidente da mesa, Dr. Leonardo Carvalho, e ao palestrante, professor Pedro Costa Gonçalves.